Olá meus amigos, vim agradecer todos que inscreveu no meu canal no YouTube. E seja bem-vindos novos inscritos. Relato enviado por um inscrito. Antes de tudo peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Seja todos bem-vindos. Rumo a 4.000 inscritos. O segredo de Alencar. História real e sombria. Esse caso aconteceu, tempos atrás, no interior do Rio Grande do Sul, numa estância pros lados do Uruguai, onde havia criação de caprinos, cabritos, bodes. Alencar, 60 anos, casado com D.M. Lourdes, 57 anos, tiveram 4 filhos, mas depois que cresceram eles foram viver na capital. A estância tinha e sempre teve alguns empregados para ajudar nas lidas com os animais. Alencar nunca gostou de prostitutas ou de casos fora do casamento. Dizia não gostar de misturas. Sua esposa, Dona Lourdes, brava companheira de todas as horas, foi se desestimulando para o sexo com o marido. Segundo especialistas, é comum mulheres na cidade não mais desejarem esse tipo de relação. Mas era só isso. No restante, ela continuava sendo companheira. Entretanto, Alencar, embora entendesse, mas acostumado com a vida sexual ativa com sua esposa e não podendo mais, já que ele não gostava de coisa forçada, passado uns meses, resolveu o seu problema com outra solução. Passou a praticar sexo escondido com uma das cabras. 5 meses depois, algumas cabras estavam prenhas, grávidas, e Alencar, vendo que aquela que ele usava era uma delas, não mais ousou e acreditou que a tal cabra foi cruzada normalmente com um cabrito qualquer. 3 meses se passaram, no total de 8, e as cabras deram à luz. Aquela que ele usava, foi a última e saiu dele um filhote diferente. A cabeça era de cabrito e o corpo de um menino, coberto com pelo suave. As mãos eram quase perfeitas e os pés eram diferentes do outro. Enquanto um tinha 4 dedos, o outro tinha 2 grossos dedos. Muito já se ouviu falar de aberrações animais e assim foi, por todos os presentes, classificada a criatura. Os ajudantes de Alencar deitaram a cabra e o estranho filhote foi amamentado. Nessas ocorrências, os filhotes logo morrem. Mas esse foi diferente. Os dias se passaram e a criatura foi vivendo. A mãe cabra logo passou a rejeitar esse filhote e Dona Lourdes, com pena, começou a tratar como um bebê. Alencar mandou seus empregados manterem segredo, para não atrair curiosos e atrapalhar os trabalhos. Dona Lourdes botou o nome dele de Nenê e o tratava como um bichinho de estimação. Mas Nenê, depois de 1 ano, passou a engatinhar e Dona Lourdes resolveu vestir os pudores. Meses depois, passou a dar passos em pé. Apesar da cabeça e origem serem caprinos, alimentava-se como uma pessoa e não como herbívoro. A partir daí, os empregados, um a um, foram embora. Supersticiosos, passaram a ficar com medo da criatura, mantida e criada como uma pessoa. Felizmente, para Dona Lourdes e Alencar, mesmo que os empregados contassem tal coisa, muito provavelmente em mesas de bar, ninguém acreditaria. Seria mais uma conversa de bar, sem ajudantes. Ficou difícil de tocar estância. Alencar não queria que os filhos da capital viessem para ajudar. Afinal, eles foram para caminhos diferentes e, com certeza, não queria correr o risco de descobrirem o seu segredinho. Nenê crescia rapidamente e passou a usar roupas, além de andar em pé. Depois de alguns meses passou a falar, mas com muita dificuldade. E a estância foi decaindo. Cada ano que passava, Nenê crescia muito rápido e também aprendia muitas coisas. Após 2 anos, nascia em sua cabeça 2 pontudos chifres. E aos poucos, passou a ajudar Alencar. Ele e Dona Lourdes já tinham boas afeições por Nenê, que correspondia, pois os entendia como seus pais. Aos 5 anos, estava com estatura e porte físico maior do que Alencar. Seus chifres também cresceram. Muito prestativo, encarava diversas tarefas. Não demonstrava vontade de sair ou dar uma volta aí. Por isso, o casal estava tranquilo. E mais 3 anos se passaram. Um dia, ao final da tarde, Alencar precisou entregar algumas cabras vendidas para um comerciante da cidade onde morava, que viria buscá-las.
Com a ajuda de Dona Lourdes, conseguiu esconder Nenê, carregou o pequeno caminhão desse comerciante e foi junto com ele, para retornar mais tarde de táxi. Após receber o pagamento, Alencar resolveu beber num bar. A noite chegou com ele a se embriagar, gastando dinheiro para o táxi. Mas um rapaz, chamado Júlio, ofereceu carona e Alencar aceitou, pedindo para deixá-lo um pouco antes de chegar a casa. Enquanto isso, Nenê se perturbava pela demora de seu pai de criação. Dona Lourdes, sem conseguir contê-lo, não viu ele sair para a estrada, atrás de Alencar. No sentido contrário, quando o carro mais ou menos iluminou de longe Nenê, Alencar, ainda um pouco bêbado, mandou o gentil rapaz parar imediatamente. Assim o fez. Alencar desceu e foi ter com o Nenê, sem perceber, apesar dos faróis, que o carro não se afastou. Júlio, ao ver aquela criatura e com os faróis focados, não resistiu e tirou uma foto, ver abaixo. Depois, tratou de manobrar e voltou, entrando em seguida, em movimentada rodovia. Muito perturbado e sem saber o que pensar sobre a foto, Júlio foi surpreendido por um caminhão na contramão, que fazia ultrapassagem insensata e chocou-se com seu carro. Morreu na hora. No dia seguinte, policiais e socorristas recolheram os restos de Júlio e os seus pertences, inclusive a máquina fotográfica, que a polícia, mais tarde, resolveu revelar o filme. Júlio era estudante de jornalismo e a polícia, quando viu a última foto, julgou ser uma encenação teatral qualquer. Na instância, a vida seguiu seu curso e, quando Nenê alcançou 18 anos, faleceu com sintomas de velhice. Sintomas esses apresentados desde seus 15 anos. Estimativa de vida dos caprinos. Alencar, aos 78 anos, após enterrar Nenê, teve um colapso emocional. Foi voltando para dentro de casa onde teve um infarto fulminante. Dona Lourdes, com 75 anos, também passou mal, mas conseguiu chegar na propriedade vizinha para pedir ajuda. Dias depois também faleceu no hospital. De tudo isso, só ficou a foto, que ninguém, é claro, acreditou. Fonte foto, estudantes da cadeira de jornalismo investigativo, da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, RS. Direitos reservados, permitido divulgação, desde que citada a fonte. Se alguém souber o que aconteceu, por favor me esclareça. Bem-vindos novos inscritos. Para quem não é inscrito, inscreva-se. Canal do Plebero Shows agradece pela sua visita. Volte sempre.